Noite especial no Tribuna Independente, comemorando um ano do pontificado do Papa Francisco. Por isso que a gente recebe com carinho Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de Vitória do Espírito Santo. E agora a gente vai falar do padre José de Anchieta, canonização no dia 2 de abril. E a gente está assim já ansioso, né? E para quem não conhece tanto, mas o padre José de Anchieta acho que é muito conhecido porque a gente aprendeu muito na escola também, não foi assim? O que mais o senhor destaca sobre padre José de Anchieta? Padre José de Anchieta, eu diria o seguinte, primeiramente, ele foi um exemplo de discípulo missionário, lá formado na escola dos jesuítas, né? Veio... fez aquela experiência de Deus profunda, pediu para vir para o Brasil, e aí eu diria, um grande missionário que teve uma atitude fundamental de enculturação. Ele procurou entrar no meio do povo, dos índios, e aprendeu a língua tupi. Aprendeu a língua, inclusive fez um dicionário. Fez uma gramática de tupi, escreveu em latim, depois escreveu... em língua tupi, quer dizer, e teatros na língua dos indígenas, e que tentando o quê? Estar próximo deles. Então, Francisco, a espiritualidade jesuíta, está próximo. E eu acho que ele foi esse grande homem missionário, discípulo missionário, presente, enculturado, né? E um grande poeta, né, da Virgem Maria, um homem conciliador. Não foi ele que fez mais de 5.000 versos? 4.172 versos. Olha que magnífico. Da Virgem Maria. Ele fez isso em Ubatuba, né? Quando estava, se não me engano, ele ficou como refém para que houvesse uma garantia que não haveria intenção dos portugueses de atacar os tamoios, de estabelecer essa paz entre os tamoios e os portugueses. E assim, ele se torna um conciliador, fica lá refém, e era considerado um homem santo, um homem de Deus. A gente vai acompanhar agora, vai rever, na verdade, alguns momentos marcantes em que a gente olha para a história de um santo como Padre José de Anchieta e diz: que bom que Deus dá presentes à humanidade. Padre José de Anchieta é um presente. Vamos lá. O missionário jesuíta que, ao lado do padre Manuel da Nóbrega, fundou a vila de Piratininga, berço da futura metrópole de São Paulo, será canonizado mesmo sem a comprovação de milagres, algo que geralmente é necessário para a canonização. O comunicado veio através da Santa Sé por meio de um telefonema do Papa Francisco ao arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, que fez o anúncio no dia 18 de dezembro de 2013 em coletiva de imprensa no Santuário Nacional. A notícia sobre a canonização do catequista, defensor dos indígenas e apóstolo do Brasil foi recebida com alegria pelos católicos. A canonização será no mês que vem, em cerimônia presidida pelo Papa em Roma. José de Anchieta nasceu em 1534 na região de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Ingressou na Companhia de Jesus em Portugal e 2 anos depois foi enviado como missionário ao Brasil. Foi ordenado sacerdote em 1566 e ocupou o cargo de superior de comunidades e provincial de toda a missão no Brasil. Faleceu no ano de 1597. José de Anchieta deixou marcas profundas no início da colonização no Brasil com seu trabalho de evangelização. Foi escolhido como um dos intercessores da JMJ Rio 2013. E por que é que nós fomos escolher exatamente Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de Vitória do Espírito Santo? Porque tem uma ligação direta, Vitória do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, com a figura do Padre José de Anchieta, que em poucos dias se tornará santo da Igreja Católica. Sem dúvida alguma, o Espírito Santo está em festa. Está em festa, e Vitória foi uma cidade agraciada, porque ele viveu ali 2 anos, fundou o Colégio São Tiago, que hoje é o Palácio do Governador. Né? Palácio do Governador, ele está enterrado lá. E depois ele passou o final dos anos dele, morreu em Heritiba, que é Anchieta hoje, o povo está lá vibrando. Minha saudação ao povo de Anchieta. É a cidade de Anchieta. Cidade de Anchieta.
E também ele ia a Guarapari, lá ele construiu aquela igreja lá, mais antiga de Guarapari. E também esteve em São Mateus, lá no Rio Cricaré, e deu o nome de São Mateus. Quer dizer, o estado do Espírito Santo foi agraciado por esse homem de Deus, esse taumaturgo, esse grande missionário enculturado que anunciou Jesus com muito entusiasmo lá, um poeta do Senhor. Já imaginou, eu estava assim pensando, né? Aquele dia que o padre foi lá na sua casa, se alguém tivesse chegado no seu ouvido e dito assim, quando o padre José de Anchieta for feito santo, você será o arcebispo de Vitória do Espírito Santo. O senhor teria acreditado? Nunca podia acreditar que eu ia ser bispo. Nunca podia acreditar. Mas Deus tem os seus caminhos, escolhe aquelas pessoas que estão meio assim, tímidas como eu, sem nenhum dote, mas Deus escolhe. E eu tenho a graça nesse momento histórico de presidir a Santa Missa na Catedral de Vitória. No dia 2 de abril, nós vamos celebrar de maneira muito bonita e solene esse dia, lá às 18 horas. Eu já convoco todo mundo lá para a Catedral. E à noite vamos ter um recital muito bonito do Shalom, Sim. que vai cantar lá no teatro, lá no centro da cidade. Quando a gente fala assim, um apóstolo do Brasil, o apóstolo do Brasil, mas na verdade ele nasceu nas Ilhas Canárias. A gente aqui no Brasil é o maior país católico do mundo e ao mesmo tempo a gente tem poucos santos que a gente pode chamar, como José de Anchieta, santos brasileiros nossos, né? Por que será? Poucos santos assim, canonizados. Sim. Mas muitos santos aí, tem tantas santas lavadeiras aí que nós não imaginamos. Tanta gente santa. A gente no ministério sacerdotal, que andava pelas periferias de Belo Horizonte, onde eu trabalhei bastante, a gente vê tanta santidade no meio do nosso povo. Mas foi quem suscitou esse ardor foi João Paulo II, o Papa João Paulo II, que inclusive também será canonizado, um homem de Deus, homem de Deus. Então ele animou todo o episcopado brasileiro para que também propusesse alguns exemplos para nós, porque o santo é muito importante na nossa vida. Ele é um estímulo para o seguimento de Jesus. Nós tivemos há pouco tempo, uns 4 anos, o nosso primeiro sínodo arquidiocesano, e lá foi pedido que nós falássemos mais da vida dos santos. Que o santo é um irmão nosso que viveu de uma maneira bonita, extraordinária, ordinariamente a vida, né, no seguimento de Jesus. É um estímulo para nós. E Anchieta é um estímulo. Às vezes a gente pensa assim que santo é de uma outra, né, de um outro mundo, não, né? Tem que ser o mais São simples pessoas possível, assim, como nós mesmos, gente de carne e osso, caem, levantam, tiveram recomeçam. alguns defeitos, superaram os defeitos. É assim, a nossa vida é uma vida pascal, como digo sempre, é uma vida pascal. O que o senhor quer dizer quando o senhor diz uma vida pascal? É justamente uma vitória constante sobre a morte para a vida, cada vez mais saindo de mim mesmo para o outro. Quanto mais eu sair de mim mesmo em relação ao outro, mais santo eu me torno em Jesus. 5.350 pessoas alcançaram graças rezando ao beato José de Anchieta. Mas é preciso ter sempre um milagre comprovado. Precisa mesmo ter um milagre comprovado? O costume da igreja é esse. Em princípio, pede-se um milagre. Sim. Mas o Papa tem poder para dispensar o milagre. Por quê? Porque a presença desse irmão nosso já é um sinal que convoca todos para a santidade. É um sinal que toca cada um de nós. Então, por exemplo, o padre Anchieta que sinal que ele foi? De um homem de Deus que entregou a sua vida toda, sem limite, ao reino de Deus. Este é o sinal. Despojamento total. Entrou na história dos índios, aprendeu a língua deles, ensinou a língua deles, para que eles descobrissem quem era Jesus. Olha, quer melhor exemplo para nós de discípulo e de missionário? Então, eu acho que o Papa fez muito bem ter dispensado o milagre que se exige, que eu acho que é uma coisa boa, séria, porém, há momentos que a própria pessoa é um sinal vivo, é um milagre no nosso meio. E será também que a gente não vai descobrir tanta coisa a partir de agora? Porque a partir de agora, nas igrejas, nas comunidades, as pessoas vão começar a saber mais, a conhecer mais, a falar mais e a difundir ainda mais essa devoção ao padre José de Anchieta.
realmente não teria assim, uma forma melhor da gente poder celebrar essa noite do primeiro ano de pontificado do Papa Francisco, senão trazendo pessoas como o Padre José de Anchieta, que marcaram a história, fizeram a história. E eu tenho mais questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Alcides, agora o Paulo Ricardo, ele mora em Salesópolis, aqui em São Paulo, perguntando, Dom Luiz, o fato de Francisco ser jesuíta colaborou com a rápida canonização de José de Anchieta? Não, eu diria que não é por causa de ser jesuíta, que não faz parte do perfil do Papa de favorecer a sua família religiosa. O fato é que é um Papa latino-americano, que conhece bem o Brasil, que conhece a história. Que, inclusive a CNBB tinha já solicitado há um certo tempo. Sim, a CNBB, nós sempre que quisemos Dom isso. Damasceno. Sempre. Então, já há mais tempo que antes do Papa ser eleito Papa, eu já havia recebido visitadores de pessoas que estavam trabalhando nesse sentido. Certo. O Papa João Paulo II era interessado nisso. Então, isso eu acredito tenho certeza, que não é por causa que ele é jesuíta, ele não ia fazer esse tipo de coisa, que não é do feitio nem do perfil do Papa. Ele é muito franco, muito sincero, é porque ele conhece bem a história do seu irmão, conhece o nosso desejo dos brasileiros de que esse homem de Deus seja elevado à dignidade, seja canonizado à honra dos altares, para que nós pudéssemos olhar com alegria e dizer, esse é um santo que devemos imitá-lo no seguimento de Jesus. O que acontece, para a gente entender? Por exemplo, dia 2 de abril é o dia da canonização. Aí, certamente, em Roma, acontece alguma solenidade. Será uma solenidade, conforme eu fui informado pelo cardeal Dom Damasceno, reservada. Nós, onde temos a alegria da história deste santo, nós vamos celebrar. Eu acredito que em São Paulo, em São Vicente, em diversos lugares, mas lá no Espírito Santo nós vamos fazer questão, como eu acabei de falar, na Catedral de Vitória, depois em Anchieta, e eu espero que todo o Estado do Espírito Santo se envolva festivamente, dando graças a Deus, porque este homem colocado à nossa frente vai ajudar muito a nossa piedade, a nossa busca da santidade. A igreja tem sempre uma preocupação pastoral. Sem dúvida. Quando, por exemplo, se pensa na canonização de alguém tão ousado, pastoralmente falando, 500 anos atrás, mas ousado na sua pastoral, tanto assim que a gente vê até geograficamente os espaços todos percorridos por ele. A igreja é sábia também de entender que pastoralmente é importante ter essa canonização, certamente. Sem dúvida. O que muda, o que incentiva, o que fortalece, pastoralmente falando, uma canonização como essa? Um estímulo aos catequistas, um estímulo a todos nós sacerdotes. Como? Na questão da inculturação. Nós não temos que ir com ideias de cima para baixo, mas procurar entender o nosso povo, a índole do nosso povo, o jeito de ser do nosso povo, a linguagem do nosso povo. Então, chegar junto deles para fazer entender quem é Jesus, isso que é importante. Então, não adianta eu ir com linguagens teológicas e sim, muito bem arrumadas e que não chega ao coração do nosso irmão. Aí eu lembro o Papa, né? Essa proximidade pedagógica, chegar junto do irmão com a linguagem que ele pode verdadeiramente estabelecer um diálogo, uma aprendizagem em que ele vai aprendendo a orar, a seguir Jesus e aprendendo um pouco de doutrina dentro desse viés, né? O senhor foi bastante claro quando o senhor disse alguém que se entregou totalmente, Padre José de Anchieta, se entregou totalmente à missão. E, ao mesmo tempo, um esforço que ele deve ter feito 500 anos atrás para tentar compreender a cultura indígena. Passados 500 anos, algumas pessoas podem olhar para o passado e dizer, não, mas a enculturação não foi feita da forma como deveria. Fica sempre muito difícil a gente fazer qualquer julgamento na história passados séculos. Nós não podemos julgar com os nossos critérios de hoje o passado, mas o ensinamento dele que a gente pode pegar é justamente o que o Papa Francisco acentua. Eu sou a missão. Quer dizer, a missão não é um paletó que você pode colocar no cabide e acabou. Não, a missão tem que estar internalizada, de dentro para fora. Quer dizer, onde estiver, eu devo ser um discípulo e um missionário. E isso o Padre José de Anchieta nos ensina.
Ele esteve nos diversos lugares do Brasil como discípulo de Jesus Cristo e como missionário. Não como que carregando uma doutrina, mas expressando uma vivência de fé. E isso é que é importante, né? Então, hoje, nós aprendemos a ser missionários com ele. Quando a gente pensou nesse programa, a gente tinha pensado no Dom Luiz, mas Dom Luiz, se a gente já achava que ia ser bom, foi maravilhoso. Eu quero te agradecer mesmo por ter vindo, ter feito a viagem. Sei que foi cansativo, mas ao mesmo tempo veio com esse coração aberto, esse sorriso bonito e a certeza de deixar aquela mensagem para cair no coração do telespectador da Rede Vida nesta noite em que celebramos 1 ano do pontificado do Papa Francisco. A Canídia Teixeira de Freitas, na Bahia, diz assim: Dom Luiz, qual palavra o senhor usaria para definir o Papa Francisco? E eu diria, o que o senhor teria a dizer, além de palavras, sobre o Papa e sobre a canonização do nosso padre tão assim esperado agora, José de Anchieta, como santo, o santo do Brasil? As palavras finais para cair no coração daquele telespectador que nos acompanhou ao longo dessa entrevista. Olha, o Papa é um sinal para nós, um estímulo de missão. Eu sou a missão nessa terra, para isso eu vim ao mundo, dizia ele, escreveu ele, né? Eu sou a missão. Quer dizer, ele internalizou isso e ele é a missão. Então eu posso dizer o seguinte, nós temos muito a aprender com o Papa Francisco nessa proximidade e no convite que ele faz para um mundo do encontro, da comunhão, né? Nós precisamos cultivar uma nova cultura, a cultura do encontro. O Papa é esse instrumento de Deus que nos estimula a cultivar a cultura do encontro na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas comunidades. E o nosso querido Anchieta nos estimula na fé viva em Jesus Cristo como discípulos, como missionários, né? Procurando colocar os talentos que Deus nos deu a serviço da missão. Nós não carregamos a missão como carregamos um paletó. A missão tem que estar dentro do nosso coração. Isso é importante. Você é pai de família, mãe de família, é missionário, é missionário. Isso é que é importante. Dom Luiz, obrigado por ter vindo. Um beijo no coração de todos aqueles que fazem parte da sua arquidiocese. E olha, a gente vai terminar esse momento. Vera Lúcia, obrigado por ter vindo também. Fez uma viagem, veio, cantou bonito, tocou o coração da gente. Boa noite para você. Ao mesmo tempo, canta um pouco mais para a gente. E a gente vai terminar o programa com você, pode ser? Muito obrigada, Dalcides. E a gente falou tanto em milagre, né? Então, a última música eu escolhi O Milagre. Fantástico. Tá? Eu agradeço a você, telespectador da Rede Vida, que esteve com a gente. Agora a gente ouve Vera Lúcia, logo em seguida Jornal da Vida e a novela que está tocando o coração dos brasileiros, Os Imigrantes, aqui pela Rede Vida. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Acredite, o milagre que você busca vai acontecer na tua vida. Que Deus abençoe cada pessoa que está assistindo agora esse programa. Que cubra o teu lar de paz, de amor, de alegria, de bênçãos. Eu acredito no milagre. O milagre que Deus fez e faz na minha vida. E esse milagre também é para você. Não desista. Não desista. Siga em frente. Não desista, acredite. Sua bênção vai chegar. Deus escuta todo aquele que em oração clama com fé pelo nome de Jesus. No poder da oração, o céu vai se abrir, o milagre vai descer, tudo pode acontecer. A força da oração realiza o impossível. A fé chega até Deus, a voz atinge o céu e transforma a sua vida. Só você